Conversar Política regressa esta semana com mais uma convidada muito especial. Agradeço imenso à doutora Cecília Meireles ter aceito o convite. Já disse o nome, Cecília Meireles, é deputada do partido do CDS, já foi secretária de Estado do Turismo, é licenciada em Direito com MBA na Escola Superior de Gestão. A preparação deste não correu mal e, portanto, é uma mulher de luta, porque nós vemos frequentemente a Cecília a tomar parte nos grandes debates e, de facto, a defender as suas ideias conforme sabe e bem fazer. Cecília Meireles, em primeiro lugar, quem é Cecília Meireles? Bom, boa noite, antes de mais, eu é que agradeço o convite e poder estar aqui. Eu acho que Cecília Meireles, no caso eu, sou uma poeta muito brilhante. Uma poeta brasileira. Coincidência de nomes, uma coincidência, mas eu tenho uns poemas lindíssimos, diga-se passar. Tenho uns poemas lindíssimos, eu não tenho o dom da poesia. Mas tem outros dons, não é? Nós do que essa Cecília Meireles, que é de facto uma grande poetisa, mas eu acho que eu sou uma pessoa que tem as suas convicções, que acredita sobretudo no seu país. Eu acredito sobretudo no meu país, acredito em Portugal. Sou inconformista, não me conformo. Muitas vezes eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem: Portugal é um país pequeno, em Portugal não se faz isto, em Portugal não se faz aquilo. E eu não sou a crítica, é óbvio que eu também vejo muita coisa errada, mas eu acredito sobretudo que é possível fazer melhor e que nós em Portugal não temos que estar conformados em estar sempre a discutir os últimos lugares do crescimento da Europa. Eu acho que nós podemos fazer mais e, aliás, quando nos organizamos, quando temos espírito de equipa, quando temos organização e quando temos vontade, nós conseguimos chegar longe e, portanto, eu acho que cabe a cada um de nós fazer o seu melhor e dar o seu contributo. Eu tento dar o meu contributo e explicar às pessoas porque é que acho que as minhas soluções são melhores do que muitas que vejo serem levadas à prática. Eu acho que é tão simples quanto isto. O CDS tem sido sistematicamente crítico da geringonça, como é chamada a atual solução governativa. Mas eles têm apresentado resultados económicos e financeiros que uns dizem que poderiam ser melhores, nomeadamente à direita, e outros da esquerda dizem que estão em linha ou em conformidade com aquilo que se passa na Europa, embora haja países na Europa, mas desses com outros crescimentos, com estas taxas de crescimento, mas alguns deles já partem de uma base muito mais baixa do que a nossa. Porque esta crítica, o que é que acha que poderia ter sido feito para que os resultados pudessem ser melhores? Bom, eu acho que a minha principal crítica tem sido uma crítica de verdade. É um bocadinho como se este governo e, sobretudo, a geringonça só vendessem às pessoas um lado da história sem venderem o outro. E eu distinguia aqui entre resultados financeiros e resultados económicos. Os resultados financeiros têm, de facto, conduzido a um diminuir do déficit. E eu acho que isso é importante. E é importante porque eu outro dia dava este exemplo. É um bocadinho o que se passava em Portugal, muito por acaso por força da governação do Partido Socialista. É como uma família que ganha 1.000 euros por mês e todos os meses gasta 1.100 euros e tem que ir buscar estes 100 euros ou aos amigos, ou ao banco, ou à família, ficando a dever. Isto não se pode fazer sempre. E, portanto, eu acho que é importante resolver este problema e nós deixarmos de ter sempre estes déficits que, aliás, conduziram o país a todos os problemas que vimos com a Troika. Bom, e aqui eu acho que o PS, diminuiu o déficit mais ou menos de 3% para 0,2%. É bom. Eu gostava de lembrar que também da última vez tinham-me deixado em 11% e que ele foi diminuído pelo anterior governo para 3%. E, portanto, eu aqui não vou agora criticar aquilo que, quando o meu partido estava no poder, eu achava que era preciso. Eu achava que era preciso numa altura, também acho que é noutra. O que é que eu acho que o Governo não conta? É que estes resultados não aconteceram por acaso. Estes resultados aconteceram com determinadas políticas. E estas políticas incluíram fazer escolhas de gastar menos aonde? Nos serviços públicos e no investimento público. Esta foi... e cobrar, aumentar a carga fiscal, sobretudo através dos impostos indiretos. Sobretudo gasóleo e gasolina e algumas taxas e algumas taxinhas que as pessoas se apercebem menos. Ou seja, é um bocadinho chegar ao fim do mês e receber um bocadinho mais no salário, mas depois as coisas estão um bocadinho mais caras em pequeninos momentos de que as pessoas se apercebem menos. Do ponto de vista económico, eu acho que isto deu um efeito ao contrário do que o Governo diz. Eu não acho que os resultados económicos sejam bons.
É evidente que nós tínhamos estado em recessão, quer dizer que a economia estava a diminuir. Agora, em toda a Europa, estamos num momento que é bom, e ainda bem que estamos, mal era se continuávamos sempre com a economia em recessão. O que é que acontece aqui? Eu acho que nós continuamos nos últimos lugares da Europa. Acho não, isto é verdade. Se nós nos comparamos com países que estão na zona euro e que têm PIBs per capita mais ou menos iguais aos portugueses, ao português, muitos deles estão a crescer bastante mais do que nós. E nós fomos ultrapassados. Eu ainda me lembro que há 10 ou 20 anos a República Checa tinha um PIB per capita inferior ao nosso. Hoje em dia tem bastante superior. Nós estamos contentes com isto? Ou queremos mais? Eu acho que queremos e podemos mais. E isso faz sobretudo com competição do ponto de vista fiscal, percebendo que o motor da economia são as empresas e com o Estado organizado e a funcionar bem. O que nós temos hoje em dia é um Estado que mantém-se grande, mantém-se com toda a sua estrutura, mas a estrutura tem cada vez menos dinheiro para funcionar. O que é que acontece? É que os serviços funcionam cada vez pior. Mas isso o Governo diz que não. Ou seja, foram injetados na solucionação de mais não sei quantos mil trabalhadores, não sei quantos mil milhões de euros. Porque é que, apesar disto tudo, há uma percepção de que os serviços públicos, não só o Serviço Nacional de Saúde, mas os serviços públicos, não estão a funcionar tão bem como seria expectável? Não é, vamos começar pelo SNS. Não é só, atenção, porque isto não é só a percepção. Os doentes que estavam à espera de uma cirurgia, por exemplo, mais do que o tempo medicamente aconselhado, duplicaram nos últimos 4 anos. Portanto, isto não é uma percepção, é uma realidade. O Governo diz há mais dinheiro e há mais pessoas. Bom, há mais pessoas, mas a verdade é que o pessoal auxiliar e os enfermeiros passaram a trabalhar 35 horas e, portanto, há mais pessoas, mas não as suficientes para compensar as horas que deixaram de ser trabalhadas. Portanto, o global estratégico do Governo é uma questão de prioridades. O Governo escolheu essa prioridade. Eu acho que isso só pode ser escolhido como prioridade se tivesse acautelado antes que havia os meios necessários para os doentes continuarem a receber os tratamentos. Em segundo lugar... Mas se houvesse, se o Governo não tivesse cumprido essa promessa eleitoral, segundo me parece, se calhar teria mais greves que aquelas que teve. Objetivo, não é? Não sei, porque sabe que eu acho que muitos destes profissionais também vivem muito frustrados porque não conseguem dar a resposta que desejavam e não têm os meios que gostavam de ter. Atenção. A notícia que no último ano do governo do PSD-CDS o número de greves andou na ordem dos 35 mil horas e agora este ano foi para 70 mil horas. Isto torna as coisas um bocadinho difíceis de gestão, não é? Torna um bocadinho difíceis, mas sabe porque é que eu acho que as pessoas fazem... Se a coisa está mal, ainda fica pior. Não, se a coisa está mal, ainda fica pior, é verdade. Mas eu acho que as pessoas não gostam de ser enganadas, é normal. Nenhum de nós gosta de ser enganado. E eu acho que o enorme problema deste governo foi este problema que eu identifiquei no princípio, é de não ter dito a verdade às pessoas. O governo prometeu que era possível tudo. Era possível muito mais dinheiro para os serviços públicos, menos impostos, trabalhar menos horas, desde que se fosse funcionário público, não é? No privado não se tem esse direito. Os resultados financeiros continuarem a ser bons, era possível tudo ao mesmo tempo para toda a gente. E não é. E é por isso que as pessoas depois se começaram a revoltar e a fazer greves, porque começaram a chegar ao fim da legislatura e a perceber que não era possível e reagem contra isto. Eu acho que é preferível, é um discurso político menos simpático, será? Eu acho que é preferível dizer a verdade às pessoas. Não é possível fazermos tudo ao mesmo tempo. E isso põe em causa o futuro, porque lá está, depois conta uma parte da história. Eu acho que estas pessoas, se calhar, depois chegaram a uma altura, estes funcionários públicos chegaram a uma altura, continuaram a perceber, olha, promoções por mérito continuam sem existir, não é? As coisas continuam completamente mudadas, tanto faz trabalhar mais como trabalhar menos, ser mais dedicado, ser menos dedicado. Há muitos anos. Há muitos anos. Portanto, essa reforma continua sempre por fazer e ninguém fala dela. É como se isso não fosse um problema. Os professores também acontecem. Os professores são os professores são outro bom exemplo. Mas acabaria o CNS para depois entrar nos professores? Não, do SNS. Eu acho que tem a ver com isto, porque de facto as pessoas perceberam, por um lado, que estavam a trabalhar as horas que tinham saído do horário, continuavam a aparecer como horas extraordinárias. E depois, os profissionais de saúde têm brilho, querem fazer um bom serviço.
E muitas vezes, sobretudo os hospitais, funcionam de uma maneira calamitosa, as coisas acabam, as pessoas querem um bloco, falta uma especialidade para poderem abrir aquele bloco, querem material cirúrgico, o material cirúrgico está em falta e, portanto, as pessoas manifestam este descontentamento, porque no fundo disseram-nos é possível tudo e na realidade não foi e não é. E mais, o principal objeto do SNS são os doentes, são as pessoas que recorrem ao SNS. Claro que trabalhadores satisfeitos, trabalhadores que veem o seu mérito e o seu talento reconhecido, trabalham melhor, sem dúvida. Mas nós não podemos pensar o SNS apenas a pensar nos profissionais. A prioridade tem que ser os doentes. E eu acho que de facto não foram, e é por isso que nós vemos situações completamente surreais no SNS e que tem sido... Já que estamos no SNS e para aqui encerrar o tema SNS, está em discussão a Lei de Bases da Saúde, não é? Onde o Serviço Nacional de Saúde parece com uma matriz quase exclusiva de pública e outra matriz onde há uma parte virada para o privado em termos complementares, ou até em termos até suplementares, não só complementares, mas suplementares ao SNS. O CDS é um dos grandes defensores, aliás, conjuntamente com o PSD, e uma parte também, diga-se passagem da verdade, do PS, defendem que há um papel que o privado deve ter no CNS. Porque o privado, quando sabemos hoje, aliás, outro dia, julgo não tenho certeza, foi a Catarina Martins que o disse, que os PPPs, os públicos, os casos mais difíceis, e aliás foi notícia que há uns anos atrás em Braga, mandavam os casos mais difíceis para o público. Como é que nós podemos fazer PPPs sabendo, por exemplo, que há problemas de controle? Por exemplo, houve um problema com a Dolacinta, com o excesso de faturação. Que confiança é que nós podemos ter numa parceria pública-privada com estes problemas, sabendo que o Estado nem sempre é bom controlador das suas coisas, não é? Eu por acaso, isso ouço muitas vezes, o Estado não é bom controlador, e é verdade, mas eu acho que, então, se não é capaz de controlar, muito mais dificilmente há de ser capaz de gerir, porque eu acho isto. Não podemos ter PPPs porque o Estado depois não os controla, mas se for o Estado a gerir, já não temos problema nenhum. Bom, eu acho que quem não tem competência para controlar, ainda menos há de ter para gerir. E eu não defendo de todo que o SNS deva ser feito todo por privados. Eu acho que a questão fundamental do SNS não é se é público, se é privado. A questão fundamental e aquilo que deve ser avaliado é os cuidados de saúde que presta e o que eles custam, porque naturalmente o que eles custam é pago por todos nós. E se custar cada vez mais, isso significa que nós vamos ter que pagar mais impostos para custear o SNS. E, portanto, eu acho que esta discussão da Lei de Bases da Saúde, com toda a franqueza, à volta do público e do privado, e nós estamos a falar de 3 ou 4 parcerias público-privadas no país inteiro, como se todos os problemas no SNS tivessem a ver com isto, eu acho que é, sobretudo, para as pessoas não discutirem os reais problemas do SNS, que não tem nada a ver com a Lei de Bases da Saúde. O CDS apresentou o seu projeto, que era, aliás, inspirado no grupo da Maria de Leira, portanto, era bastante moderado. Não, eu não acho é que, repare uma coisa, vamos discutir, por exemplo, eu conheço a PVP de Braga, até porque grande parte da minha família tem raízes em Guimarães, e eu já estive com familiares no Hospital de Braga. E eu tenho que lhe dizer, quem o conheceu no tempo em que não era PPP, quem o conhece agora, perceberá bem a diferença. E porque foi feito um hospital novo. Agora, o que é que é importante comparar aqui é quanto é que se gasta por determinado serviço naquela PPP de Braga e quanto é que se gasta num hospital que não seja PPP. Qual é a qualidade que há ali e qual é a qualidade que há noutro sítio, porque dizem-me assim, mas o Hospital de Braga manda casos mais complexos para o Porto, designadamente. É verdade. Agora, eu pergunto, outros hospitais que estejam ao mesmo nível do Hospital de Braga não mandam também os seus doentes para o São João? Sim. Ou para os hospitais da área metropolitana do Porto mandam também. Quer dizer, nós não podemos estar a aplicar uns critérios às PPPs e outros critérios aos hospitais públicos. Eles têm que ser avaliados e, como lhe digo, ninguém melhor que os doentes saberá dizer aquilo que prefere. E, de facto, aqui, eu achar que, repare uma coisa...
veio que tem uma Câmara que é propriamente... Exatamente, não é por acaso que, regra geral, onde estes hospitais estão, as populações defendem-nos porque gostam destes cuidados de saúde. E eles, ainda por cima, não são mais caros do que os hospitais. Agora, os hospitais não têm todas as mesmas valências. É óbvio que há hospitais, há casos, os casos mais complexos... Os hospitais intermédios, não é? Exatamente, não terão todos as mesmas capacidades. E Lisboa, claro, como é evidente. O que é que nós temos defendido aqui? O CDS apresentou uma das propostas que vai apresentar no seu programa eleitoral, é precisamente aproveitar a capacidade instalada. O que é que eu quero dizer com isto? Onde o país tem capacidade, tem meios de diagnóstico, tem médicos, tem capacidade, se o sistema público não consegue dar resposta, que as pessoas, quando passou o tempo de espera clinicamente considerado aceitável, que elas possam ir a um privado da sua escolha. Obviamente com determinados custos que sejam semelhantes aos públicos. Nós não estamos a defender um descontrole orçamental. Muito pelo contrário, é que em alguns casos o custo é inferior nos privados. É óbvio que eu não defendo que o SNS passe todo a ser privado, até porque isso de facto depois punha-nos aí num problema que era, depois aí poderiam aumentar os preços e aumentar os custos, como é evidente, eu não defendo isso. Era um problema de saúde pública, não é isso que se defende. Agora, com franqueza, na atual situação do SNS, e eu vejo coisas aqui, eu tenho ido, por exemplo, ao Hospital de São João, ao Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia Espinho, quem vê aquelas condições, com profissionais de saúde que são os primeiros a dizer nós queremos fazer melhor, é possível fazer melhor, muitas vezes nem era preciso mais dinheiro, era que os hospitais tivessem mais autonomia para gerir as verbas que têm. Porque é impossível, como também é impossível quando já se sabe que um determinado orçamento não chega, que não se vai pagar aos fornecedores, depois esses fornecedores vão cobrar mais caro já a contar que vão receber tarde. Há aqui um problema... Uma das coisas que eu não compreendi, uma outra vez estava a falar com um administrador hospitalar e ele dizia-me que o doente no norte fica muito mais barato que o doente no sul. Pois fica. Porquê é que os hospitais do sul têm sempre que ser... são deficitários e, portanto, essa autonomia não funciona. Não é só norte e sul, mas é uma das coisas, a autonomia, porque os financiamentos dos hospitais têm muitas vezes a componente histórica, aquilo que é habitual transferir para este hospital, porque eles não têm praticamente autonomia nenhuma de gestão, não é? E eu percebo que em sítios com menos pessoas, que é normal que os cuidados de saúde fiquem mais caros, porque implicam um investimento maior, e eu acho que o país deve fazer esse investimento, nós não podemos desistir de partes do nosso território. Agora, enquanto nós não tivermos um financiamento ligado aos resultados, enquanto não tivermos mais autonomia para os hospitais escolherem e depois a capacidade de premiar quem geriu bem e penalizar quem geriu mal, eu acho que vamos estar sempre a gerir um sistema que vai precisar de cada vez mais e mais recursos, cada vez vai ter mais problemas financeiros e piores cuidados. Esse é que é um problema sério, porque de facto... Sendo que, para além disto tudo, atenção, porque para além disto tudo, quer o envelhecimento da população, quer o facto de também estarem a aparecer tratamentos muitas vezes inovadores que são muito caros, isso só por si muitas vezes também, aí sim eu acho que nós temos um desafio para todo o sistema, é que não vai ser fácil para a nossa sociedade resolver, porque o problema só tem tendência para se agravar. Eu acho que continuar um bocadinho a empurrá-lo com a barriga, que é o que eu tenho visto fazer-se, não é? Que é, dívidas vão-se acumulando, depois o governo transfere uns milhares para pagar algumas dívidas e elas depois continuam-se a acumular, não é maneira de se gerir o sistema. Embora eu estranhasse que aqui há o ano passado, na meia aula de início de doutoramento numa universidade, que à qual assisti, o Dr. Miguel Guimarães, do Hospital dos Médicos, tinha dito que o orçamento da saúde, a partir dos anos 30, que com certeza irá descer, porque nós sermos já colocado um chip e nós falaremos com o computador e ele nos dirá o que é que o corpo vai precisar para se autorregular. Pois isso já é uma futurologia que eu não sei fazer. Achei muito engraçado eu dizer isso. Mas pronto, mas foi o que disse. Mas temos outro problema, que é o problema da educação. Também foram no período da Troika, já vinha no governo do José Sócrates, depois foi eliminado em 2009 o congelamento das carreiras, das progressões de carreiras. Este governo deu 2 anos, uns meses e uns dias, não é? Contrariamente àquilo que eles reclamavam dos 9 anos.
Isso seria, aliás, quer dizer, tudo pensado em conjunto com os funcionários públicos, porque o governo não pode pensar só nos professores, tem que pensar nos outros todos, e seria uma pipa de massa. Digo eu, e portanto o Orçamento de Estado não completaria isso. Acha justa esta reclamação quando todos os outros cidadãos tiveram que pagar a crise, uns com os impostos, pagaram os impostos, outros com o desemprego, outros perderam casas. Portanto, todos nós fomos um bocado, de uma maneira ou de outra, uns mais do que outros, mas todos nós contribuímos para a solução do problema. E as pessoas acham que são diferentes e que não podem contribuir para a solução do problema? Vamos por partes. O que eu acho justo é que os funcionários públicos sejam todos tratados por igual. Bom, e em muitos casos eles têm um sistema diferente dos privados e melhor que os privados, porque a realidade é que trabalham menos horas hoje em dia e, por outro lado, na crise, de facto, para os privados às vezes isso significa que perdem o emprego. Os funcionários públicos, esse é um risco que na esmagadora maioria dos casos não existe. E, portanto, eu também acho que isto tem que ser levado em conta quando se discute carreiras e salários, como é evidente. Por outro lado, os funcionários públicos não têm, na maior parte dos casos, um verdadeiro sistema de progressão pelo mérito, coisa que eu critico. E, portanto, o que é que me pareceu? Que quando se fez o congelamento das carreiras, e o CDS falou nisso no orçamento de 2017, porque foi aí que isso foi discutido, foi feito um descongelamento de carreiras para os funcionários públicos e não para as carreiras especiais, que incluem os professores, mas depois incluem também algumas carreiras do setor da saúde, incluem, por exemplo, os polícias, os militares, e esses ficaram de fora do descongelamento. E foi feito o descongelamento para os outros. E, na altura, o CDS disse imediatamente, atenção, porque ou há um descongelamento para todos ou não há para nenhum. E os critérios que se encontre, porque estamos a falar de carreiras que progridem de maneira diferente, tem que se encontrar um critério que implique equidade para todos. Quer dizer, isto não pode ser um ano faz-se uns, depois uns anos faz-se outros, para uns são 2 anos, para outros são 5, para outros são 7, para outros são 2, para outros não é nenhum. Isto não pode ser feito assim. Isto tem que ser feito com pés e cabeça. E foi isso que nós defendemos sempre, foi isso que o Governo não fez. Portanto, para uns houve, depois para outros não houve todo. Para os professores, eles chegaram a esta solução intermédia. O que é que nos parecia que fazia sentido? Para além de se encontrar um critério que pudesse ser aplicado aos professores, pudesse ser aplicado aos funcionários públicos da carreira geral, pudesse ser aplicado aos funcionários das carreiras especiais, saúde, polícias, militares, um critério que fosse de equidade para todos, nos professores, o que é que nos pareceu, e foram essas as propostas que nós apresentamos. Os senhores querem que sejam levados em conta todos os anos que trabalharam, porque eles de facto trabalharam aqueles anos. Nós vamos levá-los em conta, mas há 2 coisas que têm que ser discutidas ao mesmo tempo que isto. A primeira é a avaliação. O mérito na carreira tem que começar a contar e, portanto, a progressão não pode ser só por tempo, tem que ser avaliação e avaliação verdadeira, porque muitas vezes chama-se avaliação coisas que não são bem avaliação, e depois nós temos que rever toda a carreira. Porque, na realidade, a carreira dos professores, como está, basta haver um solavanco e imediatamente congela-se tudo, é como se aqueles anos deixassem de existir. E isto não pode ser, isto depois não permite sequer atrair os melhores para esta carreira. Era isto que nós achávamos que devia ser feito. Sim, senhora, nós vamos levar em conta este tempo, encontrando uma fórmula, que não há de ser pagá-lo na sua totalidade, mas encontrando uma fórmula que leve em conta todo este tempo, tendo como contrapartida, quer a questão orçamental e a questão do crescimento económico, quer a vossa revisão total de carreiras, para passar a ter uma carreira em que as pessoas saibam aquilo como contam. Não seja uma coisa que só é comportável quando o Estado está num período de grande crescimento económico. Portanto, vamos encontrar alguma coisa que seja comportável a 10, 20, 30, 40 anos. Curiosamente, o Governo, gerou-se a confusão toda que se instalou, que eu acho que foi sobretudo desinformação, e eu na altura tive o cuidado de quando falei, dizer isso, atenção, porque até mesmo os professores estamos aqui a criar uma expectativa. Eu acho que nenhum partido está a dizer que é possível, pura e simplesmente, pagar isto sem mais, porque não é, e nós sabemos que não é, e é incomportável. Agora, quer dizer, também o mesmo Governo, para quem isto era incomportável, foi o mesmo Governo que, passados uns meses, veio dizer que ia aumentar toda a função pública e que havia dinheiro para... Portanto, vamos lá ver que as coisas... Mas já tinha uma margem, já tinha... Vamos lá ver que as coisas, como depois já foi, já para os juízes, já houve outros critérios, sendo que os juízes não são funcionários públicos. Eu sinto que é impossível, eu acho que as pessoas... Todos nós gostávamos de ganhar mais, de ter melhores carreiras, de progredir mais. Isso é normal, é desejável.
Aquilo que eu acho é que os funcionários públicos têm que progredir, sobretudo por mérito, e que se tem que lhes dizer a verdade, porque nós temos que perceber que a função pública é paga com os impostos de todos nós. Nós não podemos achar que podemos ter cada vez mais funcionários públicos, cada vez maior massa salarial, e que isso não quer dizer que vamos pagar mais impostos, porque quer. E, portanto, eu acho que se disser a verdade às pessoas, se elas forem tratadas com justiça, elas perceberão que não é possível tudo, mas é possível chegarmos a entendimentos. Eu não defendo a conflitualidade social permanente. Agora, isto de cortar a função pública às fatias, como cortar a sociedade às fatias, dizendo os privados são uma coisa, os funcionários públicos são outra, depois os professores são uma, os enfermeiros são outra, os juízes não são funcionários públicos, são membros de um órgão de soberania, já são outra diferente. Eu, como digo, não são funcionários públicos, são membros de um órgão de soberania. Acho que tem aí a resposta à pergunta. Eu acho que aos órgãos de soberania aplicam-se, para o bem e para o mal, aplicam-se critérios diferentes. Pois, infelizmente, por uma questão de... Mas vi muitas vezes isso, vi comparar-se a questão das magistraturas à questão da função pública. São diferentes. Totalmente diferentes. Eu acho que o princípio que se aplica quer à função pública, quer aos órgãos de soberania, é que há limites salariais. Ninguém ganha mais que o Presidente da República, e o sistema, eu não devia, podem lá chegar, não podem ganhar mais, podem chegar a 90% do salário do Presidente da República. Eu acho que o sistema no seu todo, enquanto nós continuarmos a ter esta discussão, desculpa a expressão, mas aos bochechos, sem discutirmos tudo, nós nunca mais vamos ter uma administração pública e órgãos de soberania e um funcionamento do Estado como gostaríamos. E eu acho que aqui o Governo foi um bocadinho vítima de si próprio, não é? Porque lá está, começou esta discussão a dizer é possível todos e fazermos tudo, e depois já era possível para uns e não era possível para outros, depois já não era possível nada, bom, e agora vai acabar, eu acho, a prometer um aumento para a função pública no período eleitoral. Acho que é basicamente isto que vai acontecer, e depois logo se verá, não é? Espero que não seja um filme que já vimos. Segurança Social também é um assunto que tem estado na berlinda, nomeadamente a questão das pensões, do cálculo, não é do cálculo, da atribuição das pensões, e portanto com o aumento do tempo de desconto, passando a reforma a ser aos 66 anos e 7 meses, 6 meses, 5 meses, qualquer coisa. O CDS teve em tempos uma proposta diferente desta, nomeadamente uma parte ser da Segurança Social, para o público, e outra privada, não é? Portanto, através de fundos. Não era bem isso, não. A nossa proposta, e que não temos essa proposta. Agora, eu acho, primeiro na Segurança Social, eu acho que é importante discutir-se com serenidade, porque eu acho que todas as discussões que digam às pessoas vão ter que trabalhar mais 5 anos, vão receber muito menos, isto lança o pânico e não ajuda ninguém e inquina todas as discussões. E não estamos nesse ponto, nem é isso que está em cima da mesa. O que é que nós queremos? Eu acho que as pessoas têm direito de saber aquilo com que contam. E, portanto, o CDS propôs 2 coisas que eu acho que só se podem fazer com um acordo, quase com um pacto de regime, porque não pode ser um governo faz uma coisa, depois vem outro passados 4 anos faz outra, depois vem outro passado 8 faz outra. Nós estamos a falar em planear reformas para pessoas que estão a começar a trabalhar agora. Portanto, estamos a falar de reformas em que nós temos que garantir durante 20, 30, 40 anos as coisas vão funcionar assim. O que é que o CDS defendeu? Um contrato de transparência. As pessoas receberiam em sua casa uma carta dizendo, atendendo aos descontos que têm e ao atual estado da situação, terá que trabalhar até determinada idade e receberá X, Y ou Z, para as pessoas perceberem aquilo com que contam. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, de acordo com a legislação, com as regras que existem, com o que está à espera. Pronto. E as pessoas, se achassem que, porque de acordo com as regras, isso é menos do que elas provavelmente estarão a ganhar, se achassem que queriam um complemento de reforma, então teriam, e por defeito esse era público, um sistema de capitalização, um sistema de descontos, em que elas descontariam mais um bocadinho do seu ordenado, à sua escolha, e que daria acesso, a entidade empregadora era obrigada a acompanhar isso, portanto, a pôr um outro tanto desse desconto, e isso daria depois um complemento de reforma
também, por defeito, na esfera pública. As pessoas, se quisessem, podiam escolher dizer, não, eu não quero que este sistema seja público, quero descontar. Há vários países que... Isso, por acaso, é uma discussão que eu tinha... que fazem este complemento. Atenção, a maneira como falava, este complemento, isto já existe esta possibilidade, só que eu acho que a esmagadora maioria das pessoas não sabe que pode fazer esta opção. Sim. E também não faz ideia quanto é que vai receber. Eu tenho 40 anos, eu acho que a maior parte das pessoas não sabe quanto é que será possível que receba de acordo com os descontos que está a fazer agora. Portanto, o que nós queríamos era tão só tornar o sistema mais transparente e sim, que as pessoas pudessem escolher. Se alguém dissesse, olha, eu não quero este sistema público, prefiro um sistema privado, pois então, desde que obedeçam a determinadas regras, não é? Para não andar aí gente a vender gato por lebre, não é? Obviamente tem que haver regras, mas por defeito o sistema até era público. Agora, é diferente, porque qual é a diferença? O sistema, tal como é, ao contrário do que as pessoas dizem, que dizem, eu fiz os meus descontos, os descontos não estão lá. O que as pessoas descontam agora serve para pagar as reformas de quem é reformado agora. E, portanto, quando os mais novos chegarem à reforma, vão receber consoante os descontos de quem estiver a fazer. É o que se chama o sistema de repartição. Este bocadinho era de capitalização, que é um bocadinho isso. Guarda-se um bolo com aqueles investimentos, ele vai sendo investido e depois chega a uma altura em que permite esse complemento de reforma. Já houve uma altura em que isto se fazia do ponto de vista privado e ainda hoje se pode fazer com os PPRs, mas eu acho que o sistema que é muito pequenino, e eu acho de facto muitas pessoas não percebem que, de acordo com a evolução demográfica e com o envelhecimento da população, que se calhar terão bastante menos reforma do que o salário a que estão habituados, e portanto eu acho que isto é ajudar a planear o futuro. Sim. Doutora, uma das coisas para a qual a doutora tem estado sistematicamente em cima da onda é as questões da justiça. O facto do Berardo, não vamos falar do Berardo em particular, mas falar de todo o sistema jurídico, judicial que existe no país e que tem merecido severas críticas por todos, pelos cidadãos, pelas empresas, pelo próprio Estado, que não encontra na justiça ou no sistema judicial a justiça que o país precisa para ser mais eficaz. Porque esta carga tão negativa sobre a justiça, quando sabemos que ela, às vezes, para cumprir com as regras, não pode ser mais eficaz, digamos assim. E no caso do Berardo, parece-me que as coisas estão agora a caminhar noutro sentido. Sim, ele não é um bom exemplo e não acho que seja um problema só da justiça. A sua intervenção e a da Mortágua fizeram páginas de jornais. Porque eu acho que José Berardo não é um bom exemplo. O problema não foi só de justiça, eu acho que também há ali uma inércia da parte dos bancos na cobrança, que eu acho que não haveria com a esmagadora maioria dos cidadãos, pelo menos. Acho que se fosse um de nós a deixar de pagar a prestação de casa, tenho muitas dúvidas que estivéssemos 10 anos a ter discussões à volta de garantia para trás, garantia para a frente, e isso não é um problema da justiça, isso é um problema do funcionamento da banca. E da supervisão da banca. De facto, e o CDS apresentou um pacote de várias medidas que eram cirúrgicas, mas que visavam, sobretudo na justiça económica, visavam tornar o sistema mais rápido, porque nós percebemos que o sistema que é muito lento e que isso depois acaba por favorecer o incumpridor e prejudicar o cumpridor. Para além disso, para além da questão da justiça económica, que é uma questão relevante, é preciso a gente não esquecer que a justiça tem regras, não é? Nós às vezes podemos ver uma situação injusta, mas os julgamentos não se fazem na praça pública, fazem-se em tribunais, os acusados, sejam os arguidos ou réus, têm direitos de defesa e isso faz parte do Estado de Direito. Agora, eu também acho que nós vimos, apesar de tudo, nos últimos anos, vimos alguns casos de corrupção, e a corrupção é um problema que eu creio que toda a gente reconhece em Portugal. Nós começamos a ver... Quando aparece alguém a querer combater a corrupção, apesar de tudo, eu vou-lhe dizer, eu acho que nós começamos a ver alguns casos judiciais de antes não víamos. Eu acho que isso é sinal de que as coisas estão a melhorar. Quando não víamos nenhuns e só sentíamos, as coisas eram piores. Agora, isto é um assunto que não pode ser esquecido, até porque há uma maneira o combate à corrupção não se faz de forma fácil e precisa de meios, e precisa de dinheiro.
E, portanto, aqui também nós temos tido um papel ativo no que toca à Polícia Judiciária e ao Ministério Público, continuarem a ter meios para fazer este tipo de investigações que muitas vezes são muito complexas e levam muito tempo. Eu outro dia estive a apreciar um artigo num jornal qualquer, não me recordo qual, sobre um caso muito badalado na justiça portuguesa, em que foram não sei quantos milhares de horas de interrogatório que estão no processo, não sei quantos milhares de folhas de papel no dossiê, não sei quantas audições, quer dizer, é de tal ordem complexo que eu não sei como é que um juiz um coletivo, mas mesmo assim é difícil. Um coletivo consegue, em tempo útil, ler tantos papéis. Acho que é muito. Não será isto um monstro para descredibilizar a própria justiça? Isto também há uma certa tendência para processos muito grandes e para processos muito burocráticos. Nós, no que toca à justiça económica, uma das coisas que propunhamos era a introdução de alguma oralidade nos processos, porque de facto é evidente que os atos têm que ser justificados. Eu não sei se precisam de 50 páginas de justificação de cada vez. Isto torna-se uma coisa extraordinariamente burocrática e, sobretudo, completamente inacessível para o cidadão comum. Bom, é óbvio que a justiça, é como a medicina, vai sempre haver muitas coisas que são acessíveis apenas para os profissionais, como é evidente, mas é importante que também para o cidadão comum seja perceptível, pelo menos perceptível, e muitas vezes não é. Essa é uma crítica que se faz à Assembleia da República. É que está e eu acho que sim, eu muitas vezes acho que essa frustração que o cidadão comum sente, eu sinto, e acho que muitos dos meus colegas que lá estão também sentem. Primeiro, às vezes, acho que sentimos que estamos a ter discussões. Legislação muito técnica, com pouco tempo para ser analisada, e, portanto, muita dificuldade técnica. Então, no orçamento em que aparecem todo o tipo de propostas de todas as áreas, para quem está ali é muito difícil de saber de todas as áreas com aquele grau de complexidade, e cada questão é preciso as pessoas verem que as questões têm vários lados, não tem só um lado, e portanto isto é complicado. Pois muitas vezes nós estamos tão embrenhados nas discussões, e já tivemos tantas discussões antes, que quem apanha aquilo, eu acho que às vezes tem dificuldade em perceber de que afinal de que é que eles estão a falar, não é? Tiveram aqui a discutir e eu não percebi de que é que eles estavam a falar, porque às tantas aquilo já é um grau tal de detalhe, e depois, muitas vezes lá está, e eu dava aqui como exemplo esta questão do público e do privado na saúde. Às vezes estamos embrenhados em questões que eu acho que todas as questões são ideológicas, porque a maneira como nós resolvemos os assuntos é sempre ideológica, as várias soluções, mas não precisam de ser abstratas. Eu acho que nós podemos tentar descodificar as coisas para as pessoas perceberem, afinal de contas, de que é que nós estamos a falar, porque às vezes eu vejo, por exemplo, estas leis de base da saúde é um exemplo de discussões tão agressivas e tão destrutivas. Eu acho que, se calhar, se nós olhássemos um bocadinho para as coisas sem tanta abstração, e se olhássemos para as coisas um bocadinho mais no concreto, íamos continuar a discordar, porque a política é isso mesmo, e também para as pessoas terem escolha é bom nós discordarmos, mas se calhar podia ser um bocadinho mais construtivo e menos dogmático, e menos de dizer nós não queremos nada daqui, nós não queremos nada dali. Não, vamos às vezes um bocadinho de bom senso. Há sempre qualquer meio tempo, estava-me a dizer isso, às vezes mesmo autarquias muito à esquerda, depois quando são confrontadas com estas realidades nos seus conselhos, defendem-nas. E defendem-nas não é por acaso, é porque elas são os melhores para as populações. Como também lhe posso dar outros exemplos ao contrário, eu também sou capaz, se calhar, de me lembrar de algumas concessões de serviços públicos, de águas, por exemplo, em que eu acho que eu confio muito no setor privado, mas eu acho que o Estado e os políticos têm que defender o interesse público e o interesse das populações, e, portanto, nós não podemos ser dogmáticos, dizer é público é bom, é privado é mau ou vice-versa. Não, nós temos que defender o interesse público. Às vezes ele é bem servido por privados, outras vezes os privados não estão a servir bem, e aí tem que haver intervenção. Claro, isto as coisas não são boas ou más, consoante são públicas. Exatamente, as coisas não são boas ou más, consoante são públicas ou privadas, porque o privado, sim, se não for bem controlado e se não houver contratos bem feitos, pois naturalmente que não vai ter nenhum incentivo para prestar um bom serviço. Claro. E isto é mesmo assim, e cabe essa coisa de dizer agora o privado, a culpa é do privado. Não, cabe ao poder público fiscalizar o privado. Sim. Que é o dono da concessão, não é? Claro, com certeza. Sr. António, vamos acabar agora com a questão dos impostos.
com a questão das políticas de âmbito nacional, para depois entrarmos noutras áreas mais programáticas do CDS, e portanto eu estou a falar na questão do programa eleitoral do CDS, relativamente aos impostos. O CDS, aliás, conforme também o PSD, mas tem outra, por aquilo que eu me apercebi, tem outra matiz, a redução dos impostos que o CDS defende para a próxima legislatura. E, portanto, gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso e sobre onde é que vai reduzir os impostos e onde é que vai reduzir as despesas para ter o balanço, digamos, das duas componentes, como sabe, não é? Quer dizer, é do orçamento, não é? Sim. Quer dizer, e descontado o crescimento económico, não é? Nós agora o que vamos lá ver. Embora o crescimento económico parece que em 2019 vai melhorar, 2020 vai melhorar. Vamos ver, eu acho que nós podemos fazer algumas coisas para ele melhorar. Nós estamos agora, neste momento, num período em que estamos quase a entrar em excedente orçamental. Sim. E, portanto, eu acho que vai entrar este ano. Eu acho que não devemos pôr em causa o equilíbrio das contas públicas, portanto, ao contrário de alguns partidos que dizem nós devíamos era voltar a ter... Não, eu acho que isso... Agora, acho que uma parte deste excedente, o excedente não se deve acumular todos os anos cada vez mais excedente. Acho que uma parte desse excedente, sim, deve ser canalizado para a dívida, outra parte desse excedente, eu acho que, com responsabilidade, deve ser canalizado para algum alívio fiscal e, sobretudo, para um alívio fiscal de duas componentes, uma da classe média e sobretudo do setor privado, que eu acho que foi esquecido, o mais esquecido. Não foi mais esquecido, e eu foi mais lembrado. Pois, mas foi mais lembrado para castigar, não é? Pronto, eu dou-lhe eu lembro-me, por exemplo, dos profissionais liberais que tiveram, de facto, um agravamento no seu IRS, e eu acho que se deve voltar à situação que estava, e não só... Todos que tiveram um agravamento acima dos 15 mil euros até aos 50 mil tiveram todos um agravamento. A gasolina, o gasóleo, eu continuo a achar que isso é uma questão ambiental, não é também uma questão ambiental, mas então o que estamos a cobrar a mais ali vamos tirar, por exemplo, no IRS. Agora, o que eu não aceito é que me digam, é uma questão ambiental, o Estado vai cobrar mais e continua tudo igual. Então vamos equilibrar as coisas. Então vamos equilibrar as coisas. Nós temos tido questões ambientais, não é? Nós temos tido, quer no que diz respeito ao IRS dos profissionais liberais, e estamos a falar de muitas pessoas, porque às vezes pensa-se que estamos a falar dos médicos e dos advogados, muitas vezes estamos a falar de donos de café, estamos a falar de cabeleireiros, estamos a falar de muitos pequenos negócios que compõem a economia. Como nas horas extraordinárias elas estão a ter um alívio na retenção na fonte, mas que vai aparecer a conta para o ano que vem, e portanto eu acho que aqui convinha acautelar. Eu percebo e eu sou a favor de se incentivar o trabalho e quem se esforça mais, mas não é de enganar as pessoas e dizer-lhes este ano não pagam, mas vai aparecer a conta para o ano que vem. Acho também que, lá está, uma parte deste excedente, uma parte, sim, nós continuamos a ter um problema de dívida e não queremos entrar em responsabilidades, mas uma parte tem que ser canalizada, de facto, para os impostos da classe média e para um alívio fiscal na classe média, e depois, outra parte, isso muitas vezes até se traduz num acréscimo de receita e não numa perda de receita, mas nós continuamos a ter um IRC, uma fiscalidade sobre as empresas que não é nada competitiva, e se nós queremos ter mais investimento e se queremos ter crescimento económico a sério, também é aqui que temos que apostar. E, aliás, já quando se fez a última baixa de IRC, que depois o governo PS acabou por rasgar, isto não se traduziu numa perda de receita, traduziu-se num aumento de receita. Por último... Acompanha o PSD quando ele fala que esse dinheiro também deve ser apostado, deve ser uma aposta na economia, como é evidente, mas na redução da carga fiscal sobre as empresas. Eu acho... Quer dizer, baixando de 21 para 17, para 19, depois para 17. Nós propusemos isso quando estávamos no governo, começamos a fazer isso quando estávamos no governo, houve um acordo de regime com o PS quando nós estávamos no governo para fazer isso, e nós propusemos isso em todos os orçamentos de Estado. Para nós não faz sentido que os impostos sobre as empresas em Portugal estejam bem acima da média europeia. Eu acho que temos pelo menos que estar na média europeia, e isso implica chegarmos a taxas de IRC de 17%, 15%, porque nós depois ainda temos derramas, quer estaduais, quer municipais, em cima desses impostos. Portanto,
isso para mim é absolutamente claro, nós não podemos estar sempre a dizer, e eu chamo a atenção, porque depois as pessoas quando são confrontadas a dizer já não há investimento português, ou não há investimento em Portugal, nós só podemos ter isso se as empresas tiverem algum incentivo a também fazerem esse reinvestimento aqui e o Estado conseguir... Já agora por falar nisso, como vê a negociação do 2030 dos fundos comunitários para 2020 e 2030? Porque tem-se muito a discutir que o país precisa de ser industrializado. Parece-me que não se tem ouvido ninguém. É daquelas coisas que são muito nos discursos, mas depois se vê pouco... Até para nos dizer assim, olha, vamos por aqui, vamos por acolá. Se vê pouco na prática. Eu acho que sim, e acho sobretudo que no que toca aos fundos comunitários, nós estamos com uma execução que é baixa para o momento em que estamos de execução de um quadro comunitário, portanto estamos abaixo do que estávamos na altura semelhante ao anterior quadro comunitário, portanto ao CREN, e isto significa um desperdício, e muitas vezes eu acho que ele não tem sido executado por razões orçamentais, porque o Estado não quer pôr a sua parte, não é? Claro. E, portanto, mas estamos a falar de uma parte que é pequenina, portanto estamos a falar de dinheiro que podia e devia ser investido em Portugal, e estamos a falar de uma parte muito pequenina. Eu acho que há alguns... Eu dou razão ao seu entender, porque ele diz que o nosso problema foi não termos qualidade no investimento que fizemos no passado. Pois, eu só posso esperar é que o Ministro Mário Centeno diga isso muitas vezes no partido dele, não é? Porque foi sobretudo o partido dele que o fez e que fez esse investimento. Eu, de facto, eu acho que agora, não, mas há grande parte do investimento que nós fizemos, por exemplo, no setor rodoviário, sim, e que também, por pressão das populações, nós agora percebemos que tinha feito muito mais sentido, se calhar, investirmos mais na ferrovia e nos metros e nos sistemas de transporte do que investirmos em estradas, porque naturalmente as pessoas não pedem uma estrada melhor ou não pedem uma autoestrada, não é por prazer, é porque precisam dela. Agora, e porque não querem passar uma hora no trânsito para ir trabalhar e uma hora no trânsito para voltar. Mas, de facto, olhando para trás, se nós tivéssemos tido a capacidade de perceber que o que teria feito mais sentido, sobretudo em áreas metropolitanas como aquela em que estamos, se calhar era ter investido em transportes públicos com mais qualidade, porque a nossa rede de transportes públicos, seja a ferrovia, seja o metro, seja também até o transporte rodoviário, é ainda muito fraco, e nós temos muitas pessoas, sobretudo nas grandes áreas metropolitanas, que têm muito pouca qualidade de vida. E mais, acho que sobretudo nós discutimos tanto a natalidade e a demografia e cada vez menos, quer dizer, os portugueses querem ter mais filhos do que aqueles que efetivamente têm. Porquê? E eu acho que tem sobretudo a ver com isto. É porque as pessoas saem muito cedo de casa e voltam muito tarde. E muitas vezes não é porque o trabalho é de muitas horas, sim, mas também é porque passam muitas horas nos transportes. E não é fácil, não é? Porque não é fácil apanhar 2 e 3 transportes para ir trabalhar e depois, se calhar não tenho uma creche ao pé de casa, não tenho uma creche ao pé do emprego, ainda tenho que apanhar mais outro. Tudo isto, e depois está um filho numa escola, o outro filho na outra, tudo isto. Aqui no Porto não temos assim esses problemas, os problemas são muito mais sérios. Não, aqui no Porto são muito sérios para muitas pessoas. Apesar de tudo, são muito sérios quanto os de Lisboa, porque eu já vivi lá, já vivi cá e Lisboa. Talvez não seja. Levantar-se às 6 para preparar. É verdade, mas eu acho que aqui no Porto, aqui na área metropolitana do Porto, temos muito trabalho para fazer nessa matéria, porque de facto... Aliás, a fragilidade do transporte foi agora verificável com a redução com o passo social, que veio trazer mais gente para os transportes. Veio trazer mais gente para os transportes, pôs a nu primeiro que as pessoas não cabem dentro dos transportes se aumentar muito a procura, e depois põe a nu que há de facto pequenas bolsas de população, mesmo dentro das áreas metropolitanas, isso é verdade aqui, e eu estou-me a lembrar de concelhos como Gondomar, como Vila Nova de Gaia, que estão mal servidos, muito mal servidos de transporte, e portanto têm dificuldade sem um carro. O seu interior, não é? Exatamente, não é? Isto é muito bom, ajuda, mas o problema é que sem um carro vêm-se aflitos, porque fora de horas muito confinadas, e isto a gente sabe que nem todos os empregos funcionam de manhã até à tarde, não é? Há muitas pessoas que têm horários desfasados, ou que precisam de trabalhar até mais tarde, ou precisam de começar a trabalhar mais cedo, e essas não têm muitas vezes a alternativa a utilizarem a sua viatura particular, e isso, eu acho que às vezes, aqui eu acho que o investimento foi muito mal pensado.
É a minha opinião. Foi muito mal pensado, muito mal planeado e muito centralizado na sua forma de planeamento. Muito feito à volta de aquele autarca, e ainda hoje eu vejo isso. O autarca vai reivindicar a Lisboa e depois Lisboa dá ou não dá. Isto não pode ser assim. O país é de todos nós. E as coisas têm que ser planeadas e pensadas e não podem ter a ver com a influência política deste ou daquele autarca, tem que ter a ver com a influência política das populações das maiores... É um problema político, não é? É o problema do país, é uma falta de planeamento. Nós fomos sempre uma enorme falta de planeamento e eu vejo outra vez neste processo de descentralização que saiu completamente gorado. Eu acho que tem muito a ver com isso. É uma enorme falta de planeamento, e depois isso sente-se como se sente depois no urbanismo, não é? Na dificuldade na habitação, encontrar casas a preços acessíveis, porque lá está, onde pode, é um problema sério, mas em muitos sítios isso também implica que nos concelhos e nas áreas metropolitanas se saiba planear transportes e habitação, porque não importa só qual é a distância entre o trabalho e a casa, importa é o tempo que demora de trabalho a casa, não é? Portanto, se nós, em muitos casos, se nós melhorarmos os transportes e tornarmos determinados sítios onde a habitação é mais acessíveis do ponto de vista de transportes, esses sítios podem crescer e as pessoas podem ter uma vida melhor. Isso tem que ser pensado e planeado, e muitas vezes nós... Foi o problema dos anos 80 que criou as grandes metrópoles como Gondomar ou muito pouco pensadas. É uma questão de transporte. O Porto ficou sozinho, não é? Quer dizer, sim, perdeu população. O Porto esvaziou e agora chamas a turistas. Mas lá está, depois os centros da cidade têm habitação muito cara. Mas repare, eu lembro-me do Porto, eu vejo agora, e de facto é verdade, é incomportável viver no centro do Porto. Para a esmagadora maioria das pessoas, é incomportável. Mas também há uma coisa que eu lembro-me do centro do Porto, era mais barato lá viver, mas ninguém lá vivia. Ninguém lá vivia porque as pessoas não queriam viver naquelas condições, as casas estavam completamente degradadas, a população completamente envelhecida, e portanto eu acho que as áreas metropolitanas têm de facto que ter um planeamento bastante... Eu defendo muito a solidariedade nas áreas metropolitanas, e o Porto como capital, digamos assim, desta área devia pensar à volta e ser solidária, porque as áreas metropolitanas também seriam solidárias com o Porto e ficariam com algumas dos turistas. Mas isso também é bom, ficariam, e não é só dos turistas, repare, também é bom para o Porto, por exemplo, que os transportes funcionem bem e que as coisas funcionem melhor, porque de facto depois a vida dentro do Concelho do Porto também acaba por se degradar, não é? Por força dos movimentos pendulares. Portanto, se conseguíssemos encontrar... Já ninguém consegue ir ao Porto de transporte pessoal, não é? Sim, a cidade transformou-se. Agora, lá está, estes turistas, eu sei que eu vivo no Porto, portanto sinto isso na pele, essa maior dificuldade, porque de facto a vida tornou-se mais difícil, mas também há muita gente que passou a ter emprego e passou a ter postos de trabalho graças a isso, não é? E isso é bom. Nós temos, acho eu, podemos viabilizar o turismo. Exatamente, eu acho é que temos que encontrar, primeiro é isso, eu acho que há muitos conselhos à volta para quem é bom, porque há oportunidades que se abrem de trazer pessoas e trazer movimento, e por outro lado é isto, eu acho que transportes, está a aproveitar bem, transportes e habitação tem que ser muito planeados. O Gondomar ainda não está a aproveitar bem todo este fluxo, podia aproveitar, quer dizer, porque tem algo para oferecer, tem o Rio, podia criar-se ali, mas o Porto tem que soltar-se, digamos, e ficar menos preso a tanto turista, porque hoje vamos a qualquer lado no Porto e é muito complicado andar na rua, irmos aos restaurantes, irmos aos cafés. Mas eu mais uma vez digo, eu sinto isso na pele. Agora, também gostava de lembrar uma coisa. Eu lembro-me do tempo em que na Baixa do Porto até perigoso era andar. E, portanto, acho que apesar de tudo... Eu prefiro hoje. Prefiro este. Agora, sim, tem que e é um problema que é, sobretudo, que só pode ser resolvido a nível metropolitano, porque os concelhos têm que trabalhar uns com os outros, porque não é possível trabalharem de costas voltadas. Está a acabar, não é? A conversa. Está a dirigir-se para o fim. Há uma área que normalmente eu ponho no CDS, é quem vem cá do CDS, que é o CDS tem pouca representatividade nas autarquias. Porquê?
Olha, eu acho que temos bastante representatividade em algumas autarquias, não é? Em termos gerais, então. Em termos gerais, olha, eu acho que temos melhorado. O CDS tem crescido do ponto de vista autárquico. Na última década, sobretudo, tem crescido do ponto de vista autárquico. Nós temos bastante representação autárquica, acho que há muitas freguesias, e isso é uma coisa que nós trabalhamos todos os dias para resolver. Aquilo que queremos é ter representação em cada vez mais autarquias, e estar no poder em cada vez mais autarquias. E isso eu acho que faz-se percebendo as pessoas o que é que o CDS quer dizer. Olha, eu acho, por exemplo, esta preocupação com a qualidade de vida e, sobretudo, com a vida familiar e a junção de transportes e habitação é uma preocupação do CDS. As preocupações, por exemplo, com os preços da água e de algumas outras... dos militantes do CDS, por exemplo, no Conselho de Condomínio do Sr. Pedro. Então tem o Pedro mais ativo que o Pedro, conheci muito poucos. E não só, também tem aí agora fugiu o nome dele, cabelo comprido, como é que ele se chama? Pois olha, mas o Pedro Carvalho, no caminho toca, tem sido extraordinariamente ativo. Quase todas as semanas manda-me, diz, é importante que tu, como deputada do Porto, que faças esta pergunta, que tomes posição sobre aquele assunto, que faça, e isso lá está, para o meu trabalho como deputada, e eu acho que isso também é importante nos trabalhos dos deputados, e as pessoas perceberem isso, porque eu acho que passa-lhes ao lado e é normal que passe, cada um está... perceberem que o nosso trabalho depende muito dos outros, não é um trabalho só nosso, porque nós não conseguimos estar em todos os sítios ao mesmo tempo. E, portanto, o meu trabalho depende muito do que as pessoas me fazem chegar, exatamente, do que as pessoas me fazem chegar. Eu, obviamente, estou cá de sexta à terça, mas lá está, o Distrito do Porto tem 18 concelhos e, portanto, o que as pessoas me fazem chegar, os assuntos para que me chamam a atenção, tudo isso é muito importante, e nisso o Pedro Carvalho é absolutamente incansável e ativo. Eu estou em contato com ele no direito todos os dias, mas muito regularmente. Das escolas, do que temos feito de trabalho, sobretudo um trabalho relacionado também com questões ambientais e com muitas preocupações ambientais. Doutor, o tempo é seu para nos dizer o que o CDS vai ser nos próximos tempos, neste período eleitoral em que, apesar de que eu espero convidar mais alguém do CDS antes das eleições, mas o tempo é seu para nos falar do que quiser. Olha, eu acho que o CDS em tempo eleitoral tem que ser aquilo que foi nestes últimos 4 anos, porque é isso que é o período eleitoral, nós dizemos o que vamos fazer, mas apresentamos como prova de que vamos de facto fazer aquilo que fizemos nos últimos 4 anos. O CDS nos últimos 4 anos foi uma oposição, eu diria mesmo que foi a oposição, foi muitas vezes a única voz que disse nós achamos que o país não está a ir no bom caminho, não era assim que devíamos fazer, e tivemos sempre o cuidado de não dizer apenas, lá está, como deu aqui exemplos, a segurança social, nós apresentamos as nossas propostas, na demografia e na natalidade, que é uma questão que nos preocupa, apresentamos as nossas propostas no território, no momento em que nós vivemos de facto 2 tragédias em Portugal relacionadas com incêndios e com a desertificação do território. O CDS foi o único partido que apresentou uma moção de censura, mas que também apresentou um estatuto fiscal para o interior e apresentou propostas concretas para que esta parte do território não continua a desertificar-se, e às vezes nós não estamos a falar de território assim tão longe do litoral, porque estamos a falar de território às vezes até dentro do Distrito do Porto, que é um distrito que tem também uma área metropolitana. Da mesma forma, na Lei de Bases da Saúde, lá está, da mesma maneira que fomos muitas vezes os primeiros a dizer, eu diria quase hospital a denunciar os problemas, 15 em 15 dias. Deixa-me fazer um dizer. Não acha que o PSD nos deu espaço bastante para vocês manobrarem, entre aspas, melhor aquela zona da direita? Olha, eu nestas coisas, eu sei onde é que está a querer chegar, mas olha, eu nestas coisas sempre disse, eu sou do CDS e sou portuguesa, e portanto eu preocupo-me em saber para onde é que vai o meu país e para onde é que vai o meu partido. Quando vejo o PSD, não é o nosso principal adversário, o nosso grande adversário é o PS, o Bloco de Esquerda, o PCP e o PEV, que são neste momento quem faz uma maioria do governo, e portanto o PSD não é o nosso adversário, é o nosso aliado na oposição. Naturalmente, eles têm as opiniões deles, nós temos as nossas, às vezes são coincidentes, já provamos que quando é preciso nos sabemos juntar, e muitas coisas são diferentes e pensamos de maneira diferente, e eu vejo isso com toda a naturalidade.
o CDS, com Passos Coelho, o CDS deslocou-se um pouco mais à direita. E agora pode-se sentar mais naquilo que foi sempre a base do CDS. É neste sentido que eu faço a questão. Não, olha, em muitas coisas... Eu penso aqui à procura do centro. Em muitas coisas, olha, eu acho que depende das alturas. Eu tento estar no lugar daquilo em que acredito e, portanto, tendencialmente, com evoluções, claro, todos nós cometemos erros e vamos evoluindo, mas eu estou no lugar das minhas convicções, portanto, eu acho que estarei sempre aproximadamente nos mesmos lugares. Eu estou-me a lembrar de algumas diferenças em relação a esse PST, por exemplo, algumas diferenças que foram discutidas no tempo da coligação e que tinha a ver, por exemplo, com a defesa da privatização da Caixa Geral de Depósitos, que o PSD defendia, o CDS não defendia, e eu acho que bem, mais que não seja porque num país que já não tem moeda, aquele é o banco que resta que ainda é português e, portanto, agora também, da mesma maneira que fui muito crítica em relação ao PS, dizendo que se vamos ter um banco público que se porta da mesma maneira, sobretudo da maneira abusiva e errada, ou que é utilizado como forma de ganhar influência e de proteger algumas pessoas, então para isso, não sei para que serve, para isso é que não deve servir o banco público. Agora, da mesma maneira, houve alguns momentos de concordância com o PSD ao longo desta legislatura, muitos também, entre partidos que estão na oposição, isso é relativamente mais fácil. Lá está, há depois aqui alguns aspectos de discordância e isso é normal. Eu acho que o CDS tem uma matriz, por um lado, de preocupação social que é profunda, e isso eu acho que é muito visível. Eu estou-me, por exemplo, a lembrar da matéria do cuidador informal, que foi uma matéria que nós seguimos e conduzimos, agora finalmente chegou-se a um acordo, que ainda não é aquilo que nós queríamos, mas pronto, pelo menos é um estatuto, mas nós já no orçamento tínhamos introduzido o direito ao descanso do cuidador, que eu acho que é um mínimo dos mínimos, quer dizer, qualquer pessoa que cuide tem pelo menos direito a 15 dias, e este direito, o que é que eu quero dizer com direito? Tem direito a que ou vá alguém para a sua casa tratar da pessoa que precisa de cuidados, ou tenha uma unidade e uma instituição, como isso foi visível na questão dos paliativos e na maneira como isso se relaciona também com a questão da eutanásia. Como, no outro lado, na economia, eu acho que o CDS tem uma matriz de preocupação com o setor privado e de considerar como motor do crescimento económico, e não é do crescimento económico, é do progresso e da inovação nas sociedades, que é o lado privado da sociedade, que é esta classe média que trabalha, que quer viver melhor e que quer chegar lá a trabalhar mais e haver reconhecido esse trabalho. Esse reconhecimento do talento, do mérito e do trabalho, eu acho que é uma marca do CDS e que é completamente distintiva. Sr. António, muito obrigado por... Obrigada eu. O prazer foi meu. Recebê-la aqui. Gostei muito. Espero voltar. Eu também gostei muito de falar consigo. Aliás, já não é a primeira vez. Exatamente. Não há de ser a última, se Deus quiser. Foi muito bom, gostei muito. Muito obrigada eu. Boa noite. Boa noite. Obrigada.